Então, essa aula é chamada de aula trampolim, porque é só para você saltar, para saber para onde você vai pular agora, né? Então, se você já fez todos os passos do módulo, tudo que você tinha que fazer no seu TCC, você vai chegar a hora da apresentação. E vai ter um módulo aqui no treinamento só para apresentação, e quem segue essa apresentação sempre já tira 10, fica calmo. Tem uma parte que é só para você ficar calmo, né? Só técnica para você ficar calmo. Então, invista ali se você é um pouco nervoso em relação à apresentação. Essa aula é só para te mostrar o que vem a seguir e o que você vai ter que estudar. No modo de apresentação, vai ter aqui o roteiro da apresentação. Você vai poder baixar. Nesse roteiro tem tudo, um exemplo de como apresentar um TCC, tá? Então, você vai dar uma lida e vai focar ali. Tudo bem. Tem os vídeos aqui ensinando como você vai fazer, mas é bom você seguir aquele roteirinho lá. Toda apresentação segue um roteiro, não tem jeito. Se você for apresentar sem um roteiro em mente, não adianta. Um roteiro, ele é o quê? Uma coisa que você vai ter que decorar? Não. São passos que você vai ter que decorar. Sim, os passos você vai ter que decorar, tá bom? Na apresentação dos slides vai ficar mais fácil você entender, é lá que eu quero chegar. Aqui, nessa aula de slides e postura, tem arquivos aqui, modelos para você baixar. Você vai clicar e vai entrar no Dropbox e vai baixar um modelo. Quando você abrir alguma coisa nesse sentido, aqui tem um modelo, por exemplo, aqui tem um slide, aqui tem um logo da faculdade e aqui tem um logo do curso. Ah, isso é obrigatório, professor? Não, nada é obrigatório na apresentação, a não ser uma regra. Tudo que esteja na apresentação esteja no seu TCC. É muito importante essa regra. Fora isso, não existe assim, uma regra específica. Então, pode mudar de acordo com de uma instituição para instituição. Eu fiz uma pós-graduação uma vez em uma instituição que eles falavam que tinha que ser 10 slides e que eu não podia passar de 10 minutos, um negócio assim. Então, assim, eles definiram o tempo e definiram a quantidade de slide. Então, assim, é importante que você entre em contato com o seu orientador, pergunte, porque a instituição pode ter uma regra deles lá. Então, o que você vai fazer quando você chegar nesse modelo aqui? O que acontece nesse modelo? Esse modelo, normalmente, ele segue praticamente todas as instituições, tá? Ele tem uma estrutura que eu vou falar para você agora e alguma coisa você vai fazer umas adaptações, mas você pode fazer do jeito que está aqui, que eu tenho certeza que vai dar certo. Primeira coisa que você vai ter que fazer é clicar com o botão direito aqui, ó, em um espaço desse em branco, tá? E procurar aqui formatar plano de fundo. Então você vai poder trocar o fundo aí com que tenha mais a ver com o seu curso. Você pode clicar aqui, ó, fundo, né, gradiente ou fundo sólido. Eu gosto de gradiente, você pode escolher uma cor aqui verde, por exemplo. Eu gosto de sempre deixar essa parte aqui um pouco mais escura. Então clique nesse quadradinho aqui e eu deixo a parte mais escura para eles poderem ver a numeração. Por exemplo, deixa eu te mostrar como ficaria branco, ó. A numeração sumiria. Então é importante que você tenha esse tipo de cuidado. E aí, uma vez que você mudou, deixa eu voltar aqui de novo, ó, para ele ficar padrão. Uma vez que você mudou, você manda aplicar a tudo. E aí ele vai mudar todos os slides. Pronto, você já mudou todos os slides. Esse é um modelo que funciona porque tem o fundo e tem um contorno ao redor, destacando bem o seu conteúdo, tá? Aqui, o que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito, vai vir aqui, ó, em formatar, alterar a imagem e vai escolher o logo, tá? Escolhe o logo lá da sua instituição e ele vai trocar aqui e depois aqui faz o mesmo para o seu curso. Depois é só copiar, deletar e ir colando aqui, tá? Nesses outros slides. Tá, essa é a estrutura da capa e aqui que vem a estrutura, ó. Justificativa, tema, problema, objetivo geral, objetivo específico, metodologia. Até aqui, isso aqui é padrão. O que você apresentou do seu projeto, você vai voltar a apresentar aqui. Tá? Isso aí é para os orientadores entenderem mais basicamente o que você vai fazer. Depois disso tudo vem o seu referencial teórico, você vai falar dos pontos importantes do referencial teórico e depois você vai falar da sua pesquisa, vai falar um pouco da sua pesquisa, que tem alguns conteúdos, e vai concluir e fechar. É simples assim, então fique tranquilo, você é a pessoa que mais sabe do seu problema. Uma dica que eu gosto de falar aqui é que você leve a apresentação como se fosse uma historinha. E para você é fácil fazer isso. Ó, por exemplo, justificativa, né? Então, o que você vai falar? Justificativa não é o motivo pelo qual você está fazendo? Aí você pode falar assim, pessoal da banca cumprimentou, né? Lógico. Aí tem lá no roteiro. Aí você vai falar assim, olha,
quando nós começamos a pensar em qual o tema que a gente ia fazer, nós nos deparamos com... Fomos dar uma olhada no que o grupo podia ajudar, né? Nós aqui do grupo, se vocês forem grupo, ou, né, você pode falar você. Então nós procuramos nosso amigo aqui, trabalha numa empresa, e ele percebeu que a empresa ela passou por um processo de mudança de marca, e aí a empresa passou por muitas dificuldades. Nesse sentido, nós sentimos que, como nosso TCC é de marketing e nós temos uma disciplina aqui voltada para essa questão de mudança de marca, nós resolvemos fazer essa pesquisa para identificar aí, né? Aí você vai falar a sua justificativa, identificar as ferramentas necessárias para você poder fazer uma manutenção de marca na empresa. Aí você já falou justificativa. E aí você vai entrar no tema lá no próximo, não é? Aí você vai falar bem assim: então, nós, de acordo com isso, nós folheamos alguns livros, procuramos alguns temas interessantes, e aí nós chegamos ao seguinte, nós chegamos no tema, aí você vai falar bem assim, ó, aí, ó, nós percebemos que o tema é a aplicação das ferramentas de marketing no processo de mudança de gestão de marca. Veja que agora você vai ter que falar do problema em si, que no caso seria como as estratégias de marketing podem influenciar, né? Então, o que você vai falar? Aí você vai falar assim, dentro desse tema que nós pesquisamos, as ferramentas, nós chegamos a perceber que eles tinham um problema, que o problema era que, mesmo com ferramenta, a gente tinha que saber quais eram as estratégias de marca que podiam influenciar aí na mudança de marca. Aí você já falou o problema, ó. Já falou o problema, entendeu? Então, aí você já sabe o objetivo geral, né? Já sabe que o próximo objetivo geral. Você vai conectando com a historinha. De acordo com o problema que nós tínhamos, então nós pensamos assim, como que nós vamos conseguir estudar, fazer essa pesquisa de forma que a gente resolva ou chegue em alguma solução para esse problema. Aí, para fazer isso, nós tivemos que definir um objetivo maior, que é o objetivo geral. Então a gente pensou em avaliar, né, como essas ferramentas podem influenciar. Eu vou entrar aqui, ó, viu? Avaliar como essas ferramentas podem influenciar diretamente na alteração da marca, viu? Você conectou o problema com o objetivo geral. Agora você vai conectar o objetivo geral com o objetivo específico, tá? Aí você vai dizer bem assim, então, quando nós definimos, né, que nós íamos avaliar essas ferramentas, vamos ver como que elas como que cada ferramenta influencia nessa alteração de marca, nós percebemos que tinha muita coisa para a gente fazer e a gente precisava de alguma forma definir alguns pequenos passos para alcançar o objetivo geral. Então nós chegamos aí em alguns dos objetivos específicos. Ó, olha que legal a entrada, tá? O roteiro está falando justamente isso, tá? Então nós pensamos que nós poderíamos identificar o sistema de marketing atual da empresa, tá? Nós percebemos aí que nós podíamos determinar como a estratégia atual da empresa está agora, para a gente poder estudar. Nós percebemos outra coisa muito importante, que nós tínhamos que estruturar as informações, né, que podia ser base para a gente identificar o posicionamento da marca no mercado atual, porque sem isso a gente não tinha como continuar para a avaliação das informações aí que a gente podia compor e ver quais que eram os impactos que isso tinha nas estratégias utilizadas. Tá vendo? Aí você vai interligando, você não precisa falar todos, e aí você vai ter que entrar na metodologia, né? Aí você fala bem assim, então, diante desses aspectos todos, desses pontos, nós percebemos o seguinte, como nós vamos fazer isso? Como? E aí que entra, nós percebemos que a gente tinha que pegar, ler muitas literaturas, levantar quais eram os livros que tratavam sobre o assunto de mudança de marca, brand e etc. Então nós levantamos alguns autores importantes que eu tenho certeza que a banca vai levar em consideração, que é Keller, Cobra, Machado, Honorato, foram todos os autores os principais autores que nos ajudaram na nossa revisão de literatura. Nós levantamos todos os aspectos, todas as ferramentas que são mencionadas por esses autores para a gente poder fazer nosso trabalho. Viu como eu peguei e falei sobre tudo como se fosse uma historinha? Nós procuramos a justificativa. A gente procurou esse assunto e vimos que era importante. Aí de repente na justificativa você entrou em outro, no tema. Então dentro dessas coisas que nós achamos legal, o que nós vamos falar? Né? Aí você definiu o tema e aí foi indo até aqui. Agora vamos pro referencial teórico. Aí você vai ligar, né? Como se fosse uma historinha. Aí você falar. E depois que nós definimos os autores, nós pesquisamos tudo que a gente ia falar,
falar, nós levantamos alguns pontos que eram essenciais, que eram uma fundamentação, o referencial teórico, que é a base teórica de tudo que nós vamos falar na nossa pesquisa. Então, assim, para que a gente possa falar, por exemplo, de brand, nem todo mundo entende o que é brand, então nós precisamos ter que fazer alguns capítulos falando sobre o que é brand, conceituando, falando de algumas teorias para embasar tudo que nós vamos apresentar na pesquisa. E os capítulos mais importantes que nós levantamos foi falar sobre a importância do marketing. Dentro de conhecer o marketing, nós vamos falar um pouco dos conceitos, das tendências e dos planejamentos de marketing. Então, na parte de conhecer o marketing, nós levantamos esses 3 pontos, vamos fazer 3 subcapítulos para falar disso. Depois, nós falamos, porque você já fez, né? Então, no capítulo 2, que é a origem, basicamente, nós vamos falar de brand equity, nós vamos falar da formação, estratégia, nós falamos, né? Ó, é importante, tá vendo? Nós falamos sobre isso para poder embasar o nosso trabalho. E depois, agora você vai ter que ligar com a pesquisa. Depois que nós chegamos e fizemos todo o embasamento teórico que nós precisávamos, agora chega a hora da pesquisa. Tudo que nós pesquisamos, nós fizemos um estudo de caso também, como foi mencionado na metodologia, talvez eu não lembrei. A gente foi na empresa, etc e tal. E aí eu vou falar um pouco dos resultados. E aí entra a parte do resultado. E aí você vai apresentar o resultado, cada resultado é diferente, tá? Muita gente me pergunta, professor, eu tenho que colocar todos os gráficos, eu tenho que colocar todas as tabelas, eu tenho que colocar, se eu fiz uma revisão de literatura, eu tenho que colocar todo o texto. Vamos responder por partes. Primeiro, se você fez uma pesquisa que tenha gráficos, você vai trazer só os obrigatório que você traga os gráficos que tem ligação com o seu objetivo específico e geral. Beleza? Pronto, matou. Eu fiz uma revisão de literatura. Você vai também pegar os trechos da sua revisão de literatura que respondem aos seus objetivos específicos e objetivo geral. Pronto, matou. Tá? É isso que o seu orientador, que o pessoal da banca está focando aqui. Ele quer saber se tem discrepância de dados, óbvio, né? E ele quer saber se você chegou e atingiu os seus objetivos, tá? Então é só isso. Se você conseguir mostrar isso, você fecha. Depois você chega e faz a conclusão e finaliza. Eu ensino lá nos vídeos como você vai fazer tudo isso. Esse vídeo já está por mais de 10 minutos, então eu espero que esteja muito bem explicado e que você chegue lá e faça um 10, tire um 10, tá bem? Então vejo você nas próximas aulas. Até lá e bons estudos!